Bom dia, seguiremos nas pegadas do Mestre. Hoje, o Evangelho segundo Mateus, 26, versículo 58. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Caminho, Verdade e Vida, 89, o fracasso de Pedro. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do Mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Então, Pedro já tinha sido avisado que ele ia negar a Jesus, né? E não uma vez, mas 3, né? E mesmo assim, ele foi lá seguir para tentar... No íntimo dele, ele achava que ele ia poder ser útil em alguma coisa, tentar tirar Jesus ali de alguma forma, né? Só que na hora que ele vê que não tem jeito e que ele seria, se ele fosse identificado como um seguidor de Jesus, ele iria ao suplício também, o lado humano falou mais alto ali e o instinto de preservação dele fez com que ele negasse Jesus naquelas 3 vezes onde ele foi chamado, né? Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguiu o Mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem as gratificações imediatistas. Quando chamados ao testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assentando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições, naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Então, será que a gente não está seguindo Jesus só de longe? Quando a gente está olhando lá, está no nosso dia a dia, e aí, em vez de a gente seguir Jesus de perto, ou seja, dar o testemunho, fazer com que a nossa fé, o nosso realmente aprendizado do que a gente já ouviu dele, e a gente vai colocar isso em prática, ou a gente só está seguindo de longe, a gente fala que é seguidor de Jesus, mas na hora que a coisa aperta, a gente a gente não conhece, não conheço. Então, que possamos tomar essa postura diferente ali de negar Jesus nas horas supremas, sempre quando a coisa apertar, a gente falar que não conhece, ou mesmo o que isso simboliza. Na hora que a gente tiver alguma provação que realmente seja a hora de testemunhar se a gente é seguidor de Cristo mesmo, a gente não fugir disso, a gente colocar a nossa fé à frente e tomar a nossa posição de real discípulo de Jesus, né? Possamos refletir nisso. Tenha um ótimo dia. Deus te abençoe.